Acho que vamos, acho que vamos. Vamos e viemos, vamos e viemos. Já Já estamos no estamos ar. no ar. Já estamos Já no estamos ar. no ar. Muito boa Muito noite. boa noite. Muito boa noite. Muito Que boa tá noite. Que começando tá mais um começando mais um Taverna Debate. Taverna Hoje um Debate. Hoje Taverna um Taverna Debate Debate em alto em alto nível. nível. Boa noite, Boa William. noite, William. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Boa noite, Lu. Ana Lu. Noite. Boa noite, Boa noite, Shelly. Shelly. Boa noite. Ana Lu hoje estreando camisa nova, né, Ana Lu? Patrocinada pela minha amiga Shelly. Presente de Natal, novo aniversário. Isso aí, eu trabalho todos os dias que é pra manter os desejos dos meus amigos. Ah, não, mentira. Apaga isso aí. Shelly é meu... Fazer uma listinha da taverna. Começar a fazer lista de Natal. Fazer a listinha da taverna, né? Tá faltando mais 3 camisetas aí, pelo menos. Natal tá chegando aí. Amigas, eu não sei se vocês escutaram o feminino aí no plural. Ok. Boa noite, Menino Francisco, senhor, meu pai, que já tá aí no chat com a gente, comentando. Tá aí nos comentários já dando boa noite dele. Boa noite pro meu velho. E eu vou dizer pra ti, hein? Maicon, só com a bola no pé. Se não tiver com a bola no pé, ele não tem como estar dentro de campo, não. É um a menos, tá, pai? Só comentáriozinho. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão? Todos passaram bem a semana? Temos aí algumas novidades já desde o último encontro. Grêmio finalista e o Internacional também, como a gente já previa no Campeonato Gaúcho de 2020. Nada fora do comum. O Grêmio goleou por 12-0 aí o Oriente. O Inter venceu por 23-0 o João Emílio. Vamos lá, William. Começando por ti hoje. Eu sempre te deixo por último. Hoje eu vou começar por ti. Fala. Comenta pra gente aí dessa última rodada do Gauchão, essas goleadas de Grêmio Inter já esperadas, mas retomar um pouquinho aí as atuações. O jogo do Inter, eu só li um pouco dos gols, que eu não olhei todos, porque não tinha condição. Mas é o esperado, não tem o que fazer, né? Infelizmente, os times do interior não são muito, muito abaixo. São times amadores, né? Não tem nem metade da estrutura que a dupla Grenal tem. O jogo do Grêmio Oriente, até no começo conseguiu segurar um pouco na marcação, tinha um pouquinho mais organizado que foi o Estrela. Mas depois que o Grêmio fez o primeiro gol, até demorou, né? Foi só os 20 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol. Mas depois disso, abriu a porteira e o Grêmio atropelou, né? Até perdemos chance de fazer mais naquele jogo. Foi um jogo que a gente até comentou, a Tchelle estava com a gente. O Oriente começou muito bem organizado, né, Tchelle? Parecia um time bem montado, num esquema tático, se defendendo bem. Até como o William disse, começar ali, depois do primeiro gol, realmente o time começou a se perder e foi até, digamos, mais fácil do que contra o Estrela Lajadense. Sim, elas estavam marcando muito bem, assim, né? Eu achei que foi uma coisa que eu comentei bastante durante o jogo sobre esquema de marcação e, enfim, estavam impedindo as meninas de terem um pouco de liberdade, assim, no meio que a gente tinha visto no primeiro jogo. Mas, infelizmente, depois do primeiro gol, que na verdade foi até contra, né? Foi aberto uma estrada ali que a goleira nunca mais conseguiu fechar, né? Então, infelizmente para elas, eu digo, porque a gente sabe como isso também deprime um pouco esse nível de goleada, assim, né? Que a gente tem bem nítido o baixo investimento no futebol do interior, né? Aí, sim. feminino. Mostra bastante diferença. E a Ana Lu, que estava acompanhando o jogo, estava fazendo o nosso minuto a minuto no Twitter lá, me corneteando, obviamente, né? Ana Lu, o que tu achou do jogo, da atuação do Grêmio, alguma atuação individual que te chamou mais atenção? E do time do Oriente também, alguma coisa que te ressaltou, assim, além dessa organização de início de jogo, depois o time sentiu, né, o nervosismo e a pressão do Grêmio, mas algum destaque também do time do Oriente? Eu tô com a Tchelle nisso da marcação, né? Eu acho que se no jogo contra o Estrela o Grêmio não marcou mais gols, eu acho que foi pouco até porque elas diminuíram, tiraram um pouco o pé no segundo tempo. No jogo contra o Oriente foi o contrário, elas conseguiram manter um bom grau de marcação durante a partida, mesmo mostrando um certo cansaço físico, né? E realmente desestabilizou depois de levar o primeiro gol. Mas se o Grêmio não marcou mais, foi porque ela era um time bem mais organizado, antes de tudo,
E também pela atuação da goleira, né? Esqueci o nome dela agora. Falhou. Suca, né? A Suca, Suca, isso. exatamente. A atuação da Suca foi incrível, né? Claro que ela levou um número grande de gols, mas isso só aconteceu também porque aconteceram várias falhas na zaga, teve gol contra e tudo. Mas a atuação dela eu achei muito boa, né? Um nível, com certeza é aquele tipo de atleta que a gente vê que se tivesse mais oportunidade de treino e mais, né, tivesse uma equipe profissional, mostraria uma atuação ainda melhor. E acho que ela foi diferencial no Oriente, né? Enquanto no Grêmio acho que o jogo coletivo se destacou bastante, justamente porque teve um pouco de espaço para isso e também precisou para se desfazer da defesa do Oriente. O Grêmio teve esse pequeno probleminha aí de começo, depois realmente a gente percebeu que o time inteiro do Oriente sentiu, acabou se perdendo na marcação, a gente viu nervosismo, irritação de algumas jogadoras, a goleira Suca, que estava muito bem, começou a dar rebote em todas as bolas, e alguns destaques que a gente comentou durante o jogo até foi a lateral esquerda, né, a Taizinha, número 6, a gente falou algumas vezes, algumas oportunidades de jogadas individuais dela, né, William? Foi uma jogadora que tentou buscar um pouquinho mais o jogo, ela e, se eu não me engano, a Dani, camisa 11, e a Nick, depois, número 7, que entrou no segundo A Taizinha até era interessante ver a idade dela, né? Que eu não sei se era mais nova, mais velha. Mas se ela for mais nova, era uma guria que podia se aproveitar em time como o Grêmio e o Inter, assim, porque ela tem qualidade. Fez várias jogadas que ela conseguiu driblar 2, 3 atletas do Grêmio, só que aí faltava parceria para conseguir dar procedência à jogada. A Dani também jogou bem. Só que é aquela velha história que a gente já falou aquele dia do Estrela, tipo, como o conjunto não ajuda, a individualidade aparece muito pouco, né? Mas mesmo assim as duas conseguiram se destacar um pouco durante o jogo. E com o resultado do Grêmio, foram 12 gols, né? A gente achou bastante, mas do outro lado, no outro grupo, no grupo A, o Inter venceu o João Emílio por 23-0, a contagem parecia que não acabava mais. O Inter, que teve um pouquinho mais de dificuldade, enfrentou um adversário mais forte na primeira rodada, que foi o Brasil de Farroupilha, e agora a gente vai ter o Grenal aí no dia 20, com um local já confirmado, vai ser no estádio do Cruzeiro, né, na Arena do Cruzeiro, Cruzeirinho de Porto Alegre, que na verdade fica em Cachoeirinha. Pelas imagens que a gente viu do gramado, parece que tá mais ou menos a mesma coisa, né, William? Sim, tá. É que gramado, assim, tira... A própria arena do Grêmio, o gramado já não é o bicho, né? Então, vamos ser sinceros. Então é bem complicado essa questão do gramado no Rio Grande do Sul. Eu acho que aquele dia a gente teve aquele jogo na Arena Alviazul lá contra o Estrela, que aquilo era parecia terra dura, né? Tipo, chão batido. Grama era o que menos tinha. Eu espero que, pelas fotos que a gente vê da Arena Cachoeirinha, onde vai ser a final agora, dia 20, parece ser um gramado bom. O que me preocupa mesmo, como vai passar na RBS, eles colocaram um horário horrível. É às 10 da manhã. Tipo, nesse calor que tá fazendo, tu imagina as gurias tendo que correr às 10 da manhã, gente. O jogo vai acabar meio-dia. É muito absurdo. O que tu achou dessa decisão, Ana Lu? Jogo 10 horas da manhã de um domingo. É um Grenal, obviamente. Já tem esse acréscimo, né, na emoção do jogo, na vontade dos dois times de vencer. O Grêmio fez bons jogos, se mostrou melhor do que na reta final do Campeonato Brasileiro, com mais repertório, mas um jogo às 10 horas da manhã, em pleno dezembro, se for um dia muito quente, né, que a gente acredita que provavelmente será, pode ser um fator que complique as duas equipes, né, no desempenho. Eu sou do time que gosta daquele jogo de manhã, das 11 horas, que a gente sai morrendo de fome do estádio, já tendo tomado alguma cerveja com a barriga vazia. Mas, sei que... Saudade! negócio que eu não estava planejando. Mas a gente também sabe que essa decisão desse horário foi por uma questão da programação da TV, né? E dezembro. E Grenal é pegado, independente da categoria, independente, né, de quem tiver no gramado, se são as gurias, são os guris. Grenal é pegado e realmente é um horário que para dezembro é até perigoso para as atletas. A gente está vendo aí vários jogos, tanto no Brasileirão Feminino quanto no masculino, que estão tendo pausas para hidratação justamente por conta da temperatura.
E eu acho perigoso, e eu acho triste que essa mudança tenha acontecido, ou essa decisão tenha acontecido por uma questão de grade de televisão, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal que seja transmitida na televisão. A gente fica com isso. Sim, sim. É o grande ponto do Campeonato Gaúcho agora, é justamente o Grenal ter essa transmissão pela RBS TV, é o maior veículo que a gente tem hoje ainda, né? Um dos grandes veículos de comunicação e um dos principais da televisão. Para as meninas é ótimo pela visibilidade, pelo público que vai poder acompanhar também, pela torcida que vai poder acompanhar de uma forma melhor do que as transmissões via Facebook, da internet. Claro, a gente vai estar transmitindo também. Obviamente, você pode assistir pela RBS, ouvir a nossa transmissão, narração minha, comentários aqui do William, da Ana Lu, da Tiele. E Tiele chegando finalmente agora na sua pessoa para comentar esse jogo que vai ser uma grande incógnita pra gente, né? A gente espera que seja um grande jogo. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu de 1-0 para o Inter, mas tendo condições de encarar um jogo mais de igual para igual. Acho eu que faltou um pouco de agressividade do Grêmio propor o jogo. O que tu espera para esse Grenal do dia 20? O Grêmio chega com condições de encarar o Inter e fazer um bom jogo, de buscar a vitória, lembrando que o Grêmio foi campeão em 2018. Podemos repetir esse ano? Com certeza. Eu tô super otimista. Não, eu acho que, na verdade, o Grenal é sempre aquela coisa que a gente fica meio que sem saber no que apostar, né? Porque qualquer coisa vai parecer, estão se achando as últimas bolachinhas do pacote, mas também não dá para chegar se rebaixando, né? Então, mas eu acho que vai ser bem competitivo, assim, vai ser um Grenal bem jogado, acho que vai ser um jogo bom de ver, porque os dois times estão... Eu imagino que, né, tô falando assim pelos placares, porque eu não vi jogo do Inter, o jogo em si, mas eu imagino que estejam bem equilibrados, espero que seja um Grenal assim, que não vai ter goleada e que não vai ter show de bola para um lado e para o outro nada, sabe? Acho que vai ser bem equilibrado, é a minha expectativa. Ambas as equipes têm destaques aí no Campeonato Brasileiro, né? A gente está ainda vendo a lista sair aí das indicações de destaque do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Awards, digamos assim, de 2020. Alguns destaques que a gente tem pelo time do Grêmio, concorrendo aí a goleira Raíssa, concorrendo a melhor goleira. A Gisele Agnes está no Bahia. A Giselinha que está concorrendo à revelação desse ano, nossa lateral esquerda, que também joga como meia, em muitos jogos jogou como meia, né? E o gol mais bonito da Eudmila nas quartas de final contra o Corinthians, aquele gol encobrindo a goleira Lelê. A gente tem chances de ganhar em alguma dessas categorias aí, William? Olha, eu queria primeiro deixar claro se a minha surpresa em não encontrar a Patrícia Guzmão indicada como melhor treinadora, né? Fica aqui o meu protesto. Eu vou fazer o protesto do protesto, hein? Eu vou fazer o protesto William defendendo a presença de Patrícia Guzmão entre os melhores treinadores do Campeonato Brasileiro. Não, mas é que, agora falando sério, cara, pela campanha que ela fez vindo numa Série A2, até que ela merecia, porque eles colocaram o treinador do Flamengo lá, que não fez nada demais no campeonato, então se esse é o critério, ela podia estar lá, né? Não vamos ser injustos também. Cara, eu acredito que a Raíssa tenha bastante chance de ganhar, porque até tu pega os números que eles colocam na ficha ali, quando eles anunciaram, eles colocam um número de defesas difíceis e os jogos sem tomar gol. A goleiro do Lelê ficou 10 jogos sem tomar gol. Sim, mas com a defesa do Corinthians, até eu fico 10 jogos sem tomar gol. Com Poliana e Érica na tua frente é meio difícil. Não, exatamente, a bola não chega nela, né? Tanto que ela joga no meio do campo, sabe? Então não dá, a Raíssa jogou muito mais, a Raíssa destacou muito mais, eu acredito que ela tem bastante chance de vencer. A Gisele tem como destaque, vamos lembrar aquele golaço que ela fez contra a Ferroviária, lá em São Paulo, que ela pega a bola no meio do campo, vai driblando todo mundo, dribla a goleiro e faz um golaço. E jogou muita bola durante o campeonato inteiro, tanto como jogou de lateral, como jogou na meia, né? E o gol da Eudmila também, né? Um golaço lindo. Eu acredito que todas elas têm chance, mas se é pra apostar em uma só, eu apostaria na Raíssa de ser melhor goleiro. E pra ti, Ana Lu, quem tu acha que tem mais condições aí de vencer? Quem tu acha que o Grêmio consegue colocar aí na lista das melhores ou da melhor do Campeonato Brasileiro aí? Eu concordo que a Raíssa é um bom nome para essa disputa, até porque ela,
ela além de ter tido boas defesas, ela também teve poucas falhas significativas, que foram falhas isoladas, aquela falha boba de Vanderlei, desculpa, Tchelle. Vou desligar minha câmera. Mas as falhas aconteceram naqueles momentos em que realmente a defesa estava muito vazada e ela estava sendo muito exigida. E aí realmente não tem como a goleira não falhar no momento desse. E ela fez boas defesas, teve vários jogos em que ela se destacou. Defendendo pênaltis, inclusive, né? Exatamente, inclusive. Mas aquele gol da Edmila eu ficaria muito feliz. Assim, porque além de ter sido um baita golaço, foi assim, né? Tava merecendo aquele gol ali. Né? E aí? Eu concordo, eu acho que assim, eu também tenho a gente tem essa tendência, né, que a gente não é nada imparcial, a gente é muito parcial, a gente tá torcendo para que a Raíssa ganhe como melhor goleira, porque realmente se destacou. O Edmila, eu concordo contigo que foi um baita gol, eu fico meio mexido ainda por conta do gol olímpico da Ingrid do Corinthians, que foi realmente um golaço, foi surpreendente. Mas e tu, Tchelle? Quem tu acha aí que tem essa condição de levar? Tu acha que esse gol da Edmila tem chances de bater aí todos esses golaços que são indicados no Campeonato Brasileiro? A Raíssa tem condições de bater as outras goleiras? Acho que tá num nível alto. E aí, a Gisele como revelação? Eu acho que pelo destaque também da goleira a Lelê, né, do Corinthians, eu imagino que talvez a Raíssa possa perder essa por isso, né, porque a Lelê foi, enfim, estava numa equipe também como é a equipe do Corinthians. Mas, assim, em segundo lugar eu deixaria a Gisele, como imagino que possa mesmo ser a revelação, mas em primeiro o gol da Eudmila, porque é o gol da vitória com V de vingança, porque aquele gol, assim, tirou uma vontade que a gente tinha de que alguém fizesse um gol com cobertura, porque a goleira estava sempre adiantada, então aquele ali foi o gol do ano para mim. A Lelê a gente comentava sempre, né, da questão do posicionamento, sempre bem avançada, em todos os jogos do Corinthians, inclusive na final. Final que aconteceu no mesmo dia da segunda fase do Gauchão. Nós acompanhamos aqui na Taverna Tricolor. O Corinthians se consagrou campeão aí do Brasileirão de 2020. Por conta disso, talvez tenha mais chances de levar esses títulos de melhores atletas do Campeonato Brasileiro, né, William? Foi um grande jogo proporcionado por Corinthians e Avaí Kinderman. Bem provável, sim, mas pode ser que o pessoal, né, como eu acho que é uma escolha mais técnica, não é voto popular, pode ser que tenha mais chance de outras ganharem. Sobre o jogo, eu esperava que o Corinthians fosse sofrer mais, né, por estar sem a Andressinha. Só que fica aquela coisa, né, cara, o grupo do Corinthians hoje, pro padrão brasileiro, é um absurdo, né? Eu acho que é o único time que tem banco, tem titular e reserva praticamente no mesmo nível. E ficou muito claro no jogo contra o Avaí. O Avaí até tentou, no começo, ali, chegou a fazer a Lelê fazer uma baita defesa no começo do jogo. Mas depois que tomou o gol, chegou, fez outro, mas em nenhum momento realmente o Avaí conseguiu pressionar o Corinthians que pudesse dizer assim, meu Deus, o Corinthians ficou assustado. Isso não aconteceu durante o jogo. É um jogo que no primeiro confronto, né, em Santa Catarina, o Corinthians e Avaí empataram em 0-0, o Avaí conseguiu manter um empate e o Corinthians realmente teve mais volume de jogo, teve mais condições de sair com a vitória naquela partida. No jogo de volta em São Paulo, foi na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu então por 4-2, aí o Avaí, que esboçou uma pressão no início do jogo, saiu perdendo, esboçou depois uma reação e o Corinthians logo após conseguia dar uma resposta. Pela campanha, Nalu, foi merecido o título do Corinthians? Foi uma grande campanha do Avaí? O que tu pode comentar pra gente dessa final e desse título do Corinthians? Eu acho que o Avaí fez uma baita campanha, até acho que no jogo contra o Corinthians decaiu um pouco, né, o que a gente viu de futebol do Avaí. Talvez a gente tenha superestimado a equipe por conta dos jogos anteriores, porque as equipes anteriores tinham sido realmente equipes que não tinham, né, não tinham tanto para mostrar quanto elas, mas eu realmente estava esperando um pouco mais do Avaí pro jogo contra o Corinthians. E não é meritocracia, mas completamente merecido o título do Corinthians, né? Por tudo que já foi falado aqui, que a gente fala sempre,
uma equipe ímpar no futebol feminino aqui no Brasil. O nível técnico delas, o nível de investimento e o tanto de apoio da torcida que elas levam não é pequeno, né? É uma diferença muito grande para as outras equipes. E é também uma equipe para a gente se espelhar. Tanto investimento, quanto entrega, quanto a torcida apoia, principalmente. O título ia ser delas, né? Já era bem esperado, apesar de a gente estar praticamente torcendo todo mundo pro Kinderman. Mas era esperado que isso fosse acontecer. Merecido. É normal a gente torcer para quem normalmente tem um pouquinho menos de chances, assim. A gente sempre torce pela surpresa. É para quem joga contra o Corinthians. Também. Concordo. Principalmente quando obrigado o a concordar. Elimina, né? Mas, Tiele, partindo dessa colocação da Ana Lu, de um time para se espelhar, um time para a gente olhar assim e buscar um mesmo patamar, digamos assim, né? O Corinthians hoje tem uma estrutura melhor, jogadoras mais qualificadas, um grupo mais sólido, digamos assim, mas nas partidas que a gente teve esse ano contra o Corinthians, tanto pela fase regular quanto pelas quartas de final, o Grêmio se mostrou com um elenco bom o bastante para tentar aí surpreender. Tu acredita que pro ano que vem a gente consiga montar um elenco melhor e chegar num nível próximo ao do Corinthians, assim, para chegar numa final, de repente, do Campeonato Brasileiro? Olha, acreditar a gente sempre acredita, né? Eu só não se tem muita notícia ainda do quanto o Grêmio vai investir, né? Saiu aquela história lá que o Grêmio vai investir mais no futebol feminino, mas ainda não se sabe quanto. Na verdade, mal se sabe quanto ele realmente investe, né, atualmente. Então, a nossa maior dificuldade em calcular o que pode ser feito é porque a gente tem pouquíssima notícia das internas de como funciona no clube, né? No nosso clube, no caso. Eu espero que sim, né? Se for da minha expectativa, obviamente, espero que o Grêmio invista o suficiente para que a gente consiga fazer um jogo equilibrado contra um Corinthians, contra o Santos, enfim, clubes que hoje a gente sabe que são a elite do futebol feminino. Mas muito depende do quanto o clube também está disposto a investir, né? E eu espero que seja muito, porque é justo, na verdade, o trabalho que as meninas apresentam nossa, imenso, assim. Então, o esforço delas é grande o suficiente para o clube já se atentar e investir o que seja suficiente para caber nessa competição nacional, né? O Campeonato Brasileiro do ano que vem, que já conta com mais 2 times aí classificados. Se a gente teve esse ano Ponte Preta e Vitória rebaixados para a Série A2, no ano que vem a Série... Né? Foram 4 rebaixados. Esse ano foram 2. Não, 4. São 4 e 4. No feminino? Sim. Apesar de ser 16 times, é um absurdo, mas são 4 e 4. Confere aí pra gente, William, mas se eu não me engano foram só 2 times rebaixados, só a Ponte Preta e o Vitória. Mas a gente já tem 2 classificados para o Campeonato Brasileiro Feminino do ano que vem, que é o Real Brasília e o Bahia, que garantiram as suas vagas já na competição do próximo ano. Audax, Iranduba, Ponte Preta e Vitória. Audax e Iranduba também rebaixados. Sim. O Campeonato Brasileiro mostrava só como 2 rebaixados na tabela, então são 4. Vão ser novamente 16 times então ano que vem. O planejamento fica para mais além aí aumentar a quantidade de clubes participando da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Bahia então já classificado, Bahia da Gisele Agnes, que jogou no Grêmio esse ano ainda e se transferiu para o Bahia aí na reta final, antes das quartas de final, inclusive contra o Corinthians. A Gisele já foi para lá e já conseguindo sua primeira conquista, né? Toda a sorte do mundo para a Gisele lá no Bahia. Bahia que também tem uma grande estrutura. É muito bom ver os times se estruturando dessa forma, né, William? Pensando grande, pensando em ir mais longe, dando condições para as atletas. O Grêmio, hoje, a gente vê aí com categorias de base, investindo um pouco mais no futebol feminino. Partiu de uma obrigação, né, de Conmebol e CBF, só que tem times que estão começando a investir realmente porque querem. O Bahia é um time que é diferenciado, né, por isso da parte social dele, que vem investindo bastante também. Tu vê esse Real Brasília, então quer dizer, Brasília agora vai ter 2 times na Série A1, o Real Brasília e o Minas. Então tu já vê a diferença do tratamento que se dá.
Eu penso assim, uma coisa que me irrita muito no Grêmio, que a gente falou, que lá no começo do ano o Romildo ficou bravo no entrevista, que a gente vai investir 3 milhões esse ano. Só que aonde, cara? A gente sabe que não é em atletas, porque o salário das gurias é baixo, a gente não teve nenhuma grande contratação de peso, que, meu Deus, todo o salário vai pra ela. Não, não vai. Falar em reforma do gramado, a gente foi ver um jogo agora das gurias no verão, o gramado tá uma porcaria. Quer dizer, que reforma de gramado que fizeram? Que foi uma porcaria igual. Qual é a desculpa também da arena, que o teto é muito alto e não dá sol? Não tem essa desculpa, sabe? Então, eu queria saber onde o Grêmio tem enfiando esse dinheiro, porque os alojamentos das gurias não é, no salário não é, em contratação não é. Vai aumentar, mas vai aumentar quanto de quanto, como a Tchelle falou. Sabe? É bem complicado isso. A gente falou em Corinthians, a Tchelle falou do Corinthians, do Santos, tem o Palmeiras também. O Palmeiras está botando muita grana. E diferencial, o Palmeiras está fazendo uma coisa de continuidade. Estão montando uma base e cada ano eles vão reforçando mais. Então vai ser mais um time que vai incomodar mais ainda no que vem. E se o Grêmio não se mexer, vai começar a ficar para trás. E aí, Ana Lu, tu concorda com o William? Tu acha que o Grêmio tá muito no discurso e tá faltando investimento? Tá precisando mostrar um pouquinho mais onde é que vai esse investimento, que realmente tá se preocupando com o futebol feminino? Eu até concordo, mas eu preciso lembrar que no nosso país é perigoso a gente perguntar aonde está indo o dinheiro, porque a gente já teve várias Só um segundinho, gente, vai debatendo aí. É perigoso, pode ser encontrado em lugares não muito favoráveis para isso, então, como a resposta é perigosa, é melhor não perguntar. Mas eu acho, na verdade, que o problema do Grêmio, um dos problemas do Grêmio, é um pouco discurso, ou seja, é falta da comunicação. A gente tem pouco da comunicação do Grêmio para o futebol feminino. Ou seja, atleta machuca, a gente não tem informações sobre isso. Se lesionou, se tá bem, se precisou passar uma pomadinha. A gente pouco vê sobre os treinos, alguma notícia agora começou a aparecer. A gente não sabe pelo Grêmio dos investimentos que são feitos na base. O Grêmio anuncia nas suas redes oficiais o que está acontecendo. Agora a gente tá vendo o Grêmio registrar várias atletas que estão chegando, mas o Grêmio mesmo pouco nos anuncia sobre o que está acontecendo, sobre o que anuncia na base, e eu acho que isso é um movimento que está começando muito lentamente, mas que precisa acontecer de verdade. Quer dizer, se estão dizendo que está sendo investido, vamos mostrar onde está sendo investido, que tipo de investimento está sendo feito, até porque só vai rolar apoio da torcida, só vai rolar apoio de todo mundo que faz parte do clube quando o clube mostrar que isso é importante para ele. E mostrar para as atletas que elas são importantes para ele. Então, eu acho que isso que o trabalho do Bahia de comunicação é muito forte, muito importante, um exemplo bem grande. A gente sabe que eles têm um trabalho social, atento às questões sociais, não social necessariamente de assistência, mas atento às questões sociais. E o futebol feminino, eu acho que entrou nessa liga. Claro que só a comunicação não resolve, porque tem que ter o que comunicar. E assim eu defendi minha tese de mestrado sobre comunicação social para clube de futebol. Mas eu acho que é isso, começa pela coisa da comunicação, assim, e mostrar para a torcida, mostrar para a gente o que está rolando, o que as gurias estão fazendo, e mostrar que as atletas são importantes para o clube. Inclusive a gente até vê um movimento ainda leve, né? Mas o Grêmio, por exemplo, agora divulgando o futebol, as categorias de base, como a gente comentou, né? O time do Sub-16 do feminino viajando para a disputa do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro da categoria. É muito importante ter essa visibilidade para todas as categorias, assim como a gente tem no masculino esse acompanhamento, né, Tchelle? Com certeza, eu acho que fortalece também a forma como as próprias jogadoras se veem, né? Se enxergam nessa categoria, enfim, caminhando para o time principal e sendo acompanhadas pela torcida, valorizadas, enfim. Acho que para a gente também é fundamental ter esse contato com as meninas, né, e saber o que está acontecendo lá dentro. Então, acho que isso que a Ana Lu ressaltou da comunicação é central no Grêmio, assim. Acho que é um problema forte que a gente tem até agora. De todos os problemas, esse ainda é o que parece que não tem nada acontecendo para resolver, sabe? Porque se vai ter mais investimento, ok, mas então prepara aí uma equipe para trabalhar só com esse futebol, para a gente ter notícia dele e parar de criticar,
né? Pra gente, enfim, poder parar de criticar e só dizer, nossa, como evoluímos, que maravilha, vamos lá. O que acontece? Pode falar, Ana Lu, pode falar. O que acontece, por exemplo, quando tem jogo no mesmo horário do masculino e feminino, das redes cobrirem o Twitter e tal, cobrirem só, principalmente onde tem a cobertura direta, né? Cobrir só o masculino, eu acho que é uma tristeza imensa, porque eu duvido que não tenha duas pessoas, uma para twittar sobre um jogo e outra com hashtag diferente, tá resolvido o problema, sabe? Quer dizer, não atrapalha que outras pessoas acompanhem, e quem tá acompanhando os dois jogos consegue acompanhar pelas redes do Grêmio. Isso é um exemplo simples, né, do tipo de coisa que a gente tá acompanhando. E, sério, não tem uma equipe com duas pessoas para fazer o trabalho junto. O que a gente acompanha quando vamos fazer transmissões e o time sub-18, sub-20 tá jogando também, né? Já é uma dificuldade competir com a categoria de base do masculino, imagina com o profissional. William, queria falar alguma coisa? Sim, né? O problema da comunicação do Grêmio não é só feminino, é generalizado, né? Tipo, é muito pouca gente para fazer muita coisa. O Grêmio não dá atenção para comunicação. Então o feminino deixa ainda mais longe da atenção. Eu tenho quase certeza que são só duas gurias que trabalham praticamente diretamente com o feminino, e mesmo assim não é só com o feminino, elas trabalham no normal da comunicação e ainda cobrem as gurias. Então isso é muito pouco. Isso aí, para um time do tamanho do Grêmio, a nossa comunicação é ridícula. Não só o pessoal que trabalha lá, que o pessoal trabalha demais, né, faz muita coisa em pouco tempo. Mas sim, o Grêmio não geria a comunicação da maneira que tem. O Grêmio não tem um departamento. Assessoria, rádio, transmissão, fotógrafo, tudo trabalha na mesma coisa, tudo fazendo tudo. Não existe isso. O correto era o Grêmio ter uma assessoria, o pessoal só para assessoria de imprensa, o pessoal só para Grêmio TV, um pessoal só para Grêmio Rádio, um pessoal só para o masculino, um pessoal só para o feminino. Isso é o ideal, e não é nem caro de fazer isso, sabe? Isso que é mais absurdo, não é uma coisa que, meu Deus, vou ter que pagar uma Babilônia para os caras trabalhar. Não. É falta de vontade, é falta de quem está comandando lá ter noção disso. Essa parte a Thierry citou a questão da importância para as gurias ter essa coisa divulgada pelo clube da categoria de base. Isso também faz diferença para o torcedor. Tem os machistas que não gostam do feminino? Tem. Mas tem muito torcedor que não gosta, não dá atenção, porque ele não tem informação, ele não sabe o que está acontecendo. Uma coisa que o Bahia tem muito interessante, eu acho muito legal que o Bahia tem um programa que é para o sócio. É um programa semanal que eles levam um jogador, levam uma jogadora, levam um treinador, para conversar com os sócios. Agora, na pandemia, eles criaram isso com live, coisa. Mas nem isso o Grêmio tem. Tipo, imagina, nem para o sócio existe comunicação, tu imagina para o torcedor que não é sócio. Então, são pequenos. Cara, e é um trocinho, meu Deus, gente. Que nem que eu brinquei outro dia. Me dá 6 meses lá que eu consigo consertar isso, sabe? Porque não é uma coisa difícil de fazer. Falta vontade mesmo. Você falou do sócio. Eu me lembrei de uma teoria que eu tenho, que o Grêmio nem gosta de sócio. O Grêmio não curte sócio. Ele gosta do dinheiro. O sócio não é importante. Tipo, agora, esse ano, a primeira vez a gente teve um descontinho lá na camiseta que estava sendo lançada. Como, quem está mantendo... Porque, assim, um brinde para quem manteve durante a pandemia. Mas isso, sabe? Talvez tenha morrido aí mesmo. O Grêmio odeia o sócio. Enquanto o Bahia estava dando carro para as pessoas. O Bahia dando carro, né? Sabe que eu lembro sempre de uma fala de um dirigente do Internacional, na verdade, né? Do co-irmão lá. Mas que eu acredito que não muda muito da direção do Grêmio, sabe? Quando perguntaram sobre o estádio cheio, o ingresso caro... indo para a segunda divisão, que tentam chegar na primeira divisão e fazer volume. Se não tiver investimento, se não tiver uma torcida, o time não consegue ir muito longe. O time não cresce. O time não consegue jogar sem torcida. A gente sempre fala, sempre vê nos comentários da televisão que sem a torcida, sem o apoio da torcida, é diferente. A Ju Oliveira comentou aqui com a gente quando a gente teve a oportunidade de entrevistá-la. Faz diferença ter o apoio do torcedor no estádio, por menor que seja, mas faz diferença. Então, quanto mais cheio o estádio, melhor a motivação pro time, aumenta a pressão pro adversário. Falta um pouquinho disso, realmente. Um pouquinho não, falta muito, né? Como vocês falaram já, em questão de comunicação.
Eu até comentei essa semana com o William também como é mais fácil tu achar fotos dos jogos do feminino do Grêmio do que do Inter. O Inter consegue ter menos fotos do que... O time feminino consegue ter menos fotos do que o time do Grêmio. E lembrando, fez uma campanha tão boa quanto o Grêmio no Campeonato Brasileiro, saiu melhor colocado na fase regular. E aqui no Sul a gente ainda está devendo muito em questão de comunicação. Na entrevista essa semana, entrevista com o presidente, que o canal da Grêmio TV vem fazendo, foi a segunda edição, perguntaram novamente sobre o time feminino, os investimentos, e ele foi muito cauteloso em dizer que o futebol feminino, de certa forma, ainda está engatinhando, tem que ver com cuidado para ver os investimentos. Eu senti um pouco assim de... Ainda não é profissional, quando profissionalizar a gente investe. Eu senti dessa forma. Quando o próprio presidente do clube, acho que não dá a entender assim que é uma coisa séria, fica difícil para o torcedor também, né, William? Mas eu vou te dizer assim, eu acho que ele nem sabe o que acontece no feminino. Eu gosto muito do Romildo, eu elogio, até hoje não elogio a questão da gestão dele, mas ele não tem interesse, ele não parece interessado no feminino. Eu já vi o Romildo em jogo do Grêmio Sub-20 e nunca vi ele no feminino, por exemplo. Eu já vi o Maicon no jogo feminino e não vi o Romildo. Eu já vi o Lucas Silva falar sobre o feminino e não vi o Romildo. Ele é o presidente do clube. Marcelo Oliveira, sabe? Então quer dizer que os jogadores e o coordenador técnico masculino dão mais atenção que o próprio presidente. Ele não sabe o que acontece. Ele atirou nas mãos do Yura, que é um incompetente, que não sabe o que tá fazendo lá. A gente sabe que não sabe o que tá fazendo lá. O William tá falando isso, Yura. Não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Que ele vai subindo o nível da briga. A gente tem que lembrar de onde vieram as pessoas. Tipo, o Yura não é um completo nada que surgiu lá e foi comandar, né? O Yura tem história no Grêmio. Mas pro feminino... Vamos aceitar o gol. Não, que eu digo, o Yura é ídolo do Grêmio, fez muito como jogador, só que ele não é o cara pro feminino. Não é, sabe? Ele pode... Pra mim, eu vou dizer assim, ó. A gente tem o vice-presidente de futebol no masculino, o Paulo Luz, que ele não apita nada, a gente sabe disso, é aquela de figuração. O Yura deveria ser isso no feminino também. É o cara que vai fazer vai lá dar um discursinho, mas ele não pode ser o cara para tomar decisão. Que conhecimento que o Yura tem de jogadora, por exemplo? Agora a gente tem o Álvaro Prange, que veio esse ano, que é um cara que coordenava o Pelotas lá, e o masculino passou a vir coordenar o feminino do Grêmio, que já a gente nota que não mudou alguma coisa na parte de estrutura, só que aí eu ainda sinto que tudo depende do Yura. E aí é complicado, porque ele é um cara que tá com... como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer que ele é ultrapassado, que é pesado, mas ele é um cara que ele vê um futebol que não existe mais. Sabe? O discurso dele para tentar motivar o time é um discurso que hoje em dia nenhuma criança de 13 anos aceita. Imagina um time feminino profissional. Então a gente precisa de gente que queira fazer a coisa andar mesmo. Sabe? Eu não digo nem que o Cura não queira, só que eu acho que ele não consegue. Só para fazer um momentinho diferente aqui, pegando essa fala do William dizendo que o Yura ele não é preparado para comandar o time feminino do Grêmio, por não ter conhecimento. Claro, ele tem uma grande história, como torcedor a gente admira tudo que a gente já ouviu e viu sobre o Yura. A história no Grêmio não se apaga, mas eu concordo com ele em certo ponto. Eu acho que tem que parar, não só no Grêmio, mas em tudo que é função, né, em tudo que é cargo. Não dá para simplesmente indicar qualquer pessoa lá e esperar que ela resolva. Tu tem que botar alguém competente, alguém capaz de fazer aquilo, alguém com conhecimento para aquilo. Essa semana a gente discutiu aí, o Matheus Vasquez já participou com a gente em transmissões e aqui no Taverna Debate, falando sobre a meio-campista Diane do Corinthians, que tinha torcedores exaltando a jogadora, dizendo que ela estava voando. E a gente comentou na final do Campeonato Brasileiro que ela aparecia a todo momento no gramado, mas em momento algum ela participava de alguma coisa. Então a gente comentou, é uma boa jogadora de grupo para elenco, mas não é lá tudo isso. E rolou uma grande discussão lá no Twitter, tudo mais, e aí veio os dados. Mas a Diane em 2 jogos deu passe para tantos gols.
Bom, se for assim, o Gabiru fez gol em final de campeonato e nem por isso ele é um craque, né? O Internacional foi campeão em cima do Barcelona contra o Barcelona com um gol do Gabiru e nem por isso o Gabiru é craque. Nem bom ele é. Ele veio jogar no Bagé. Com todo respeito aos clubes do interior, mas um cara sair de um clube de primeira divisão fazendo gol em final de mundial e parar num time do interior assim para disputar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho não tem nem o que dizer. Então assim, o meu ponto realmente tem gente que é boa? Mas se tu quer uma coisa bem feita, tu vai botar alguém preparado. Tu não concorda, Ana Lu? Então, eu ia dizer isso, na verdade. Eu acho que as críticas ao Yura partem do princípio em que o clube colocou naquele lugar alguém para mudar e para construir alguma coisa. E eu acho que não. O Yura está fazendo exatamente o papel que esperam dele, que o clube espera dele. O clube, claro, não os sócios, não a torcida, o clube, né? A estrutura burocrática. Diretoria. Ele está fazendo o que é esperado dele, que é fazer a manutenção. Não é para fazer o Grêmio evoluir, não é para fazer... trazer grandes atletas, grandes nomes, não é para nada disso, não é para traçar uma estratégia para o futebol feminino do Grêmio se destacar no Brasil. É para fazer a manutenção daquilo que a gente precisa ter ali burocraticamente, que é um clube feminino, porque a legislação, por assim dizer, exige. Se o clube quisesse transformar o futebol feminino, fazer crescer verdadeiramente, já teria modificado isso, não seria o Yura ali. Ele estaria ocupando qualquer outro papel que ele realmente merece e está naquele lugar porque tem o conhecimento para aquilo. Como a gente falou, ele tem uma história no Grêmio, é um ídolo da torcida. Ele não é o cara que se caiu ali, não brotou ali que nem nasce uma abóbora. Ele é um cara que tem um histórico. Só que ele não está no lugar certo, ele está no lugar que é esperado dele que não seja feito nada. É o que ele faz uma figuração, coloca um nome e beleza. Tchelle, tu... Vamos esperar a tua opinião agora, que acho que tá todo mundo... Só assino aqui na Ana Lu. O William vai muito além, porque ele falou assim, é um incompetente. Bom, eu não vou dizer assim que ele é um incompetente. Ele é um cara que não serve para essa função, sabe? Ele tem outras competências, enfim, ele pode ter até uma visão. O que eu mais critico no Yura não é nem só a falta de atitude, mas a péssima comunicação. Ele é um cara que quando vai dar uma coletiva, nossa, parece que é um time assim amador lá de Sertão Santana, minha cidade, sabe? Não é o Grêmio. O cara fala, ele não consegue verbalizar nem o que ele está pensando, que dirá o que alguém perguntou para ele responder, formular a resposta. Não dá. Então, é um negócio assim, que dá um certo desconforto na gente. Eu até brinquei semana passada, mas eu acho que não, enfim, não ficou explícito, mas eu brinquei que a Carla tinha que fazer mais essa frente de comunicação, porque quando ele vai para uma coletiva, para mim, é sempre desesperador, assim, eu fico muito desconfortável. O que mais me irrita no Yura, nessa parte de comunicação, ele age como se tudo que o Grêmio faz é um favor para as gurias. Tipo, sabe? Como se elas têm que ser agradecidas porque o Grêmio... Isso é uma coisa que me irrita, porque eu me coloco no lugar delas, deve ser horrível, tu vê. Tipo, tu tá sabendo que tu estão te dando o mínimo. Claro, vamos entrar no contexto. Futebol antigamente não dava nada, ok? Só que hoje dá, e é um clube que tem condições de dar mais. O Grêmio não é um clube falido, muito pelo contrário, né? Vemos de anos e anos de superávites e não sei o que mais, e boa gestão. Cara, o Grêmio dá o mínimo para elas, e ele age como se fosse uma coisa maravilhosa, gigantesca, e não é. Então, tipo, a visão dele... Aí tu tem um cara que comanda o feminino, que é um cara que acha que o básico tá bom. Como é que ele vai ter alguma esperança que vai crescer com um cara desses comandando? Repito, eu não tenho nada contra o Yura, não tenho mesmo, cara. Tipo, eu sei muito, eu já li muito de história do Grêmio. Ia chegar o processo aí. Eu sei o quanto ele foi importante pro Grêmio nos anos 70 e tal. Só que o problema é assim, ele não tem a capacidade para isso. O Yura é um cara, sabe onde eu queria ver o Yura no Grêmio? Na base do masculino. Conversando com a gurizada do masculino. Contando as histórias dele no masculino. Ele sendo um gerente lá da base, eu acho que ele daria muito mais... se tiraria muito mais proveito dele do que ele comandando um profissional do feminino. Que não é a área dele, não é o ambiente dele. E ele tem tanta história.
Exatamente, não, exatamente. É um cara que jogou muita bola. Assim como o Renato no masculino, ele consegue ser um grande profissional, mesmo que a gente discorde muitas vezes dele, mas essa experiência toda que ele tem como jogador e depois como treinador, já que ele já está há muitos anos aí nessa carreira de treinador de futebol, como técnico, é um cara que tem muita experiência para passar tanto da parte de dentro do campo como de fora, então ele sabe realmente como tratar um grupo, como tratar jogadores. Às vezes a gente vai discordar dele e a gente se irrita, mas não dá para contestar tanto assim o Renato como um profissional. Eu acho que como profissional ele está no lugar dele, é um local perfeito, é um cara que em alguns momentos vai errar, mas ele já mostrou que ele pode acertar. Mas falando dessa questão aí de profissionalização, né? A Tchelle tá dando risada agora porque a nossa equipe técnica e o Lucas tá dizendo que ninguém falou em cerveja. Eu tenho que buscar a minha e tô aqui me enrolando porque eu tô pensando, vou atrapalhar o negócio, eu posso buscar a cerveja? Vai lá buscar que a gente dá uma seguradinha, vai lá. Vou pegar a cara aqui. Vai sair, e nesse momento eu vou fazer um registro muito sério de uma coisa que aconteceu no último programa. Pode ser sério, não sei se vai lá. Deixa a Tchelle Depois a gente te conta, Tchelle. Voltei. Eu era a única pessoa com um copo de vidro no último programa, e por isso a Carla achou que só eu estava bebendo no meio desse monte de bebum. Então eu vim prontamente com o meu copo azul, com uma saudade, inclusive, estampada nele. Eu também. Marcelo Volta pra casa que eu perdoo a facada. Vai lá então, Tchelle, que a gente já comenta essa história do Marcelo Groy, que hoje deu o que falar aí em Twitter. Beleza, vai lá que a gente comenta logo depois aí. Enquanto isso, quero ler aqui, aproveitando que o William falou aí dessa questão da profissionalização. A gente está falando muito da profissionalização do feminino, e a CBF, já para o ano que vem, quer que todas as atletas da Série A1 tenham carteira assinada para competição para o Campeonato Brasileiro. É um grande avanço aí que a gente tem para o Campeonato Brasileiro, mais um passo para a profissionalização de fato da modalidade, né, Ana Lu? Eu acho que isso foi um passo bem importante, principalmente porque mostra a intenção de que a coisa evolua, né? E essa intenção sempre serve também como uma cutucada, não só para aquilo que ela pretende, que no caso é o registro profissional das atletas, mas para outras coisas que envolvem o futebol feminino. Quer dizer, se a gente dá um passo na direção da profissionalização, outras coisas também acontecem em volta. Se eu estou investindo nas minhas atletas, se elas vão ser registradas, se eu tenho um investimento de CLT, eu também posso ter outros investimentos que envolvem, como a gente falava, comunicação, que envolve investimento pessoal das atletas, e também vai puxando os de baixo, né? Vai puxando aquelas equipes que em muitos momentos não têm estrutura suficiente para isso, mas que com o crescimento da modalidade vão ter também um crescimento consequente a isso, né? E aí, William, a profissionalização aí seria um incentivo a mais para todas as atletas, não só para o time do Grêmio, mas principalmente, né? Falando em Grêmio, tu acha que é uma motivação a mais aí para conseguir ir mais longe, para manter a carreira, o foco? O Grêmio já é profissionalizado desde 2018, né? Desde agosto de 2018. O Inter desde janeiro de 2019. Isso que você vai estar fazendo é muito mais para os clubes. Os clubes grandes todos já estão em regime CLT com os atletas, mas, por exemplo, evitar casos como o do Sport, ano retrasado, e do Vitória esse ano, que foram times que na primeira aperto, digamos, que tiveram de grana, foi lá e acabaram com o time feminino, porque como eles não tinham contratos de CLT, era contratinho básico lá, mandaram todo mundo embora e deixaram as gurias a ver navios. E isso é muito mais pensando na segurança das atletas, delas terem um contrato, terem um regime CLT, que se para botar elas para a rua vão ter que pagar a indenização, do que, né, tentando se pensar em incentivar muito os outros clubes. Na real, estão querendo começar a cobrar dos clubes já. Num primeiro momento, eles aceitaram os times entrar com qualquer tipo de registro de atleta. E isso é um sinal porque a partir do ano que vem vai ter que levar a sério. Se tu não levar a sério, tu vai ser punido. E aí, Tchelle, essa profissionalização aí, tu concorda com o William, que é mais para os times menores, e o que tu acha desse incentivo para o Campeonato Brasileiro Feminino de ter as atletas aí registradas com carteira assinada, tudo certinho?
é um incentivo a mais para a competição evoluir, sabendo que ano que vem a gente já tem aí transmissões pela ESPN, né? Um canal fechado aí, garantindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Óbvio. Eu tomei água. Ela foi buscar a cerveja e ele parar de fazer a pergunta para eu começar a Pergunta do André. Ela foi lá buscar a cerveja e já voltou no efeito. Aquela prova da história que a cabeçalha é maior do que a resposta que tu vai. E aí, quando tu vai começar a resposta, tu já esqueceu o que estava lá no início. O que ele afirmou na primeira frase? Não, tá. Eu não estava ouvindo a primeira parte da pergunta, mas respondendo sobre. Não, calma aí, não faz mais pergunta, tá bom assim. É fundamental que se tenha um nível mais profissional para as meninas. Óbvio, eu acho que isso motiva muito mais. É como... Imagina para qualquer função que tu vá desempenhar, né? Que tu não seja reconhecido como um profissional e que tu, ou sei lá, seja menos considerado como profissional, qualquer coisa abaixo. O teu nível de motivação para fazer qualquer coisa, para treinar, para jogar, para te entregar para aquilo ali é muito menor. Eu acho que no futebol isso não muda, sabe? É como qualquer outra função de emprego, de trabalho. E além disso, a gente ainda vai ter, não para o ano que vem, mas para 2022, a gente vai contar aí com a possibilidade do aumento do calendário, né? A CBF já demonstrou interesse em começar aí competições como uma Copa Sul Minas e um Rio São Paulo, visando melhorar aí o calendário do futebol feminino. Vocês gostaram dessa notícia também, William? Acho muito importante, né? Porque hoje um dos maiores problemas do futebol brasileiro feminino é que tem muito pouco jogo. O brasileiro é curto, os estaduais ainda são muito curtos, até porque a maior parte dos estados terem poucos times. E também vem de acordo com o que a Conmebol vem fazendo, né? A Conmebol está programando para, a partir de 2022, começar a aumentar as vagas na Libertadores, porque eles querem tornar a Libertadores femininas maior. Deixar de ser aquele torneio que eles fazem, que eles juntam em um mês lá e fazem todos os jogos, e montar no padrão como é do masculino, que é um campeonato mais longo durante o ano. Outra coisa importante disso também é que eles preveem, a partir de 22, voltar a ter uma Copa do Brasil também. Que isso aí é muito bom. Porque, assim como no masculino, vai ser um torneio importante, porque se for como no masculino, tu meio que abre para todo mundo poder participar, vai conseguir estar trazendo mais times, né? Não sei se, em questão de premiações, vão conseguir botar um padrão, né, aceitável, como é o exorbitante, como é o masculino, mas isso a gente sabe que não vai acontecer, mas que eles consigam, pelo menos, criar e dar uma premiação para que times do feminino consigam usar aquele dinheiro para investir no próprio clube. É muito importante que eles retornem com isso, né? Quanto mais jogo tiver, claro, não chegando no nível do masculino, que é aquela coisa absurda que se passa no número de jogos, vai ser muito importante. E aí, Ana Lu, te agradou também saber de um possível calendário maior aí para o futebol feminino? Demais, né? Tem que botar as gurias para jogar mesmo, a gente que lute para comentar tudo. E para tentar acompanhar, né? A gente espera que tenha transmissão de tudo para a gente poder ver. Isso é importante, a gente precisa de um calendário, mas também precisa de transmissão, porque o futebol acontecer em silêncio, a portas fechadas, não rola, né? O futebol é gramado e arquibancada, e quem não pode estar na arquibancada acompanha de casa. Então, a gente precisa de uma transmissão real do que está acontecendo. Lembrando que aqui na Taverna Tricolor a gente está sempre disponível para transmitir os jogos do Grêmio no futebol feminino. Querendo liberar a imagem, então, melhor ainda, a gente bota as imagens aqui, divulga o futebol feminino, que é uma maravilha. Transmissão em alto nível. Tiele, o que tu achou aí dessa notícia de competições? A gente já sabe que a Libertadores está buscando aí, pro ano que vem são 2 times, obviamente, Corinthians e Avaí Kinderman representando, mas a Ferroviária é atual campeã. Oi? Ferroviária também, porque é atual campeã. São 3 clubes brasileiros, mas a Conmebol aí tá pensando justamente no investimento para aumentar o número de times. Tu acha que essas competições ajudam? Eu acho que sim, e além do que o William e do que a Ana Lu já ressaltaram, que foi tudo muito bem falado, assim, eu fiquei pensando de que talvez isso exija também mais investimento dos clubes, né, mais atenção, porque
Mais calendário, mais trabalho, vamos ter que aumentar a equipe, porque para cumprir com todos os jogos, né, tem que investir mais em jogadoras também, né? Então, acho que a gente tende a ganhar muito, tanto em ter mais jogos, que, né, a gente gosta, a gente vive pelo futebol, para ver futebol, para ver... e por pensar também que os nossos clubes vão investir mais, né? Investimento que é tudo que a gente pede cada vez mais. A gente está vendo aí um campeonato brasileiro que se decidiu em 2 grandes partidas. Avaí, Kinderman e Corinthians proporcionaram um belo espetáculo na final do Campeonato Brasileiro. Uma vitória de 4-2 do Corinthians sobre o Avaí. O Campeonato Gaúcho, em compensação, a gente está vendo aí o Grêmio chegar numa final agora contra o Internacional. E esse vai ser o grande jogo da competição, pois até agora a gente teve jogos não muito relevantes, digamos assim, com todo respeito aos clubes do interior, que a gente admira muito a entrega, o esforço para estar participando, mas a diferença é muito grande. A gente vai ter agora a final do Campeonato Gaúcho no dia 20 de dezembro, um Grenal que vai ser o grande jogo do final de ano aí, o último grande compromisso da dupla Grenal, que a gente espera que o Grêmio possa repetir 2018 e sair com o título. A gente está falando muito em investimento, a gente falou um pouco do futebol masculino, eu quero pular um pouquinho aí, aproveitando que a gente está nos minutos finais, a gente vai passar do horário, a gente sempre passa, não tem problema. A gente sempre passa dessa 1 hora. Eu queria falar um pouquinho do campeonato da Libertadores, do Grêmio no masculino aí, porque a gente teve jogo essa semana contra o Santos, a gente falou aí de Renato, falou em Lucas Silva. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, William, como é que foi para ti ver esse jogo, o que tu achou das decisões do Renato? Você é um cara muito fã de técnico do Grêmio, né? Tu com o Renato e com a Patrícia Guzmão. Tu quer mesmo que eu fale sobre as decisões do Renato? Eu vou dizer assim, quem acompanha a página há mais tempo, as transmissões, deve lembrar o que eu falei no Grêmio em São José, quando a Karine errou aquele pênalti. Eu agradecia muito o que ela fez pelo futebol do Grêmio, o futebol em geral, mas que ela se aposentasse, né? Eu posso praticamente falar a mesma coisa para o Michael. Não precisa se aposentar, mas sentar no banco mesmo já seria muito importante para o time do Grêmio. Infelizmente, ele não consegue mais acompanhar um jogo grande, de tamanha velocidade e entrega como foi um Grêmio Santos. Não teve uma bola que ele tenha conseguido ganhar do ataque do Santos. Inclusive, todas as bolas que tu via era ele correndo atrás dos caras, tipo, a 1 metro de distância, porque ele não consegue nem correr junto. Mas o Michael corre. Então não dá, infelizmente não dá mais. Para jogo do Campeonato Brasileiro, que é um ritmo mais de boa, é tranquilo. Mas jogo de mata-mata, de Libertadores, seja Copa do Brasil, não tem como mais. E eu espero que o Renato consiga ver isso, porque eu não sei se ele conseguiu entender que o time do Grêmio tinha melhorado, porque o nosso meio era Darlan, Matheus e Jean-Pierre. Todo mundo falando que o Jean-Pierre faz falta. Claro, o Jean-Pierre faz uma falta enorme. Mas só de tu não ter o Darlan e o Matheus também matou mais ainda o time. Eu acho que se tivesse jogado Pinhares, Darlan e Matheus, nós teríamos um time mais combativo e com mais qualidade para jogar no ataque. Não que o Michael não tenha qualidade, não tem a perna mais mesmo. E aí, Tchelle, é isso mesmo? O Michael virou o cavalo cansado, que alguns falam? Eu odeio essa do cavalo cansado. Eu odeio a pessoa que inventou isso e tipo, o ibope que esse cara tem, sabe? Mas enfim. Não sei nem quem é. Eu também não. É melhor não saber. Tiro pra todo lado. Não. Aqui a gente não divulga. Mas, sim, eu acho que o meio foi um problema, mas a gente não tinha o JPR também, e a ausência sempre é sentida, né? A ausência dele é um buraco imenso no meio de campo. Mas a minha grande crítica, eu tô com um ranço imenso, eu não consigo mais. Não, tu respeita o teu goleiro. É só o William. Eu não achei essa graça. Não, mas Como? Foi a tia Ellie que baixou agora para dar uma mijada. Eu tô com um ranço imenso do Victor Ferraz, gente. Não dá mais aquele homem, aquela bola que ele entregou pro Vanderlei. Gente, tipo, ele começa a jogada por ele. Quando começa por ele normalmente devolve a bola. Ele não tá nem um pouco afim de ir pra frente. Ele desiste de ir na bola sozinho, que foi até uma coisa que a gente comentou no Twitter, assim, tipo, o cara tava sozinho, ele tinha que correr, ele não foi. Ele não subiu quando ele tinha que cabecear, ele não faz nada, gente. Eu não sei
o que o Renato viu nele. Deve ser os cachinhos, porque eu também acho a parte mais maravilhosa deles são os cachos, sabe? De Ele é resto, adiante velho, do time do futebol Grêmio? naquele homem... Hã? Ele é a Diane do time do Grêmio. Não existe futebol naquele corpinho, sei lá, ou ele aposentou o futebol antes de chegar no Grêmio, porque eu ainda não descobri o que esse cara veio fazer aqui, sabe? Jogar não foi. Então é o meu grande ranço, ele tá escalado e o Orejuela no banco, e assim, a parte, né, de Lembrando que você é muito fã do Orejuela, né? Não, a parte, a aparência dele ser maravilhosa, ele é um baita jogador, ele corre, ele se entrega em campo, sabe? Então, essa comparação, para mim, é que não faz o menor cabimento. O Victor Ferraz está em campo e o Orejuela no banco. Enfim, desabafei. Obrigada pela oportunidade. Tu vê que o pessoal tava precisando desse desabafo aí sobre o time masculino, né? E aí, Ana Lu, tá hora de soltar o desabafo. Faltou o bigodinho. Tem pinou o copo lá. Vamos. Vai. Desce a lenha. O meu desabafo passei todo o segundo tempo mijando, porque eu tava muito nervosa. E quando eu fico nervosa, me dá vontade de fazer xixi. Então, eu passei todo o segundo tempo no banheiro. Porque o jogo tava horrível, a gente tava perdendo, achei que a gente tomava mais uns 3. A narração era péssima, o comentarista era de doer, inclusive Fox Sports. Então, aqui... Primeiramente, o contato é com a gente, pra gente poder repassar aí nossa equipe. Mas vai lá. Aquele árbitro, eu juro, eu queria poder pegar ele pelo pescoço e tirar do gramado, porque não dava, era só nervoso aquele jogo. E o Renato, que sempre faz a gente passar nervoso, mas isso a gente já acostumou, já tá né, mantido, a gente já espera, é uma coisa que pode estar psicológico. Mas eu tô com a Thierry no Orejuela, não só pelas características físicas dele, não, mas é verdade. Ele é um jogador que dá umas falhadinhas às vezes, tal, mas em comparação com o que o Renato tá fazendo, é a melhor opção que a gente tem. A gente tem um jogador que vai botar velocidade, que não tem medo da bola, diferente do. Como é que tu falou? Sem futebol no corpinho? Ele não. O Orejuela não tem medo da bola, ele joga, ele vai atrás, ele busca jogada, ele busca outros jogadores, faz jogo coletivo. E é isso, eu acho que o que mais causou nervoso do jogo, além da escalação, além da arbitragem, da narração, foi a escalação, né? Foi triste. E a gente vem sem Jean-Pierre para o próximo jogo de novo, o que me deixa ainda mais preocupada, porque a gente sabe o quanto o Grêmio está dependente dele para armar as jogadas, e a gente também fica nervosa porque o Jean-Pierre mora no nosso coração e a gente fica com medo daquela perninha, tá? Vem cá que a gente pode fazer uma massagem com a gergelim, fazer uma coisinha para dar no horário. Será que se encaixar a minha nele serve? Eu sou um pouquinho mais baixa, pode ser que ele fique meio manco. Mas tudo bem, eu dou a minha de boa. E a câmera do William ali parece que travou, parece que ele deu uma caída. Aproveitando que ele caiu, a gente vai falar justamente do corneteiro que caiu agora, que o William reclamou muito do Vanderlei hoje, o assunto que correu nas redes sociais aí, principalmente no Twitter, que eu acompanhei, é a possibilidade da vinda do Marcelo Groy para o Flamengo. O Flamengo que está sondando goleiros aí, visto que o Diego Alves não pretende renovar com o clube. Parece que não se acertaram em questões de salário, o Flamengo querendo reduzir, e uma das opções do Flamengo é o Marcelo Groy. Muito se viu a torcida comentando justamente da possibilidade do Grêmio trazer o Marcelo Groy de volta para o Grêmio. Isso agradaria a vocês? Eu queria começar com a Ana Lu. Ana Lu, Marcelo Groy, Vanderlei está suprindo a função, o Grêmio está em falta de goleiro? Eu acho que o Vanderlei é um ótimo goleiro reserva. E para o Groy eu só tenho um sentimento que é volta para casa que eu perdoo a facada. Pode vir. Tô esperando, desde o dia que ele foi embora, tô esperando. Eu sou torcedora de coração, eu lembro das alegrias que ele me deu e do nervoso que ele me fez passar, e eu acho que tudo vale a pena. Mas essa coisa do Flamengo é tudo fofoca, você sabe, né? É mais fofoca que Cavani no Grêmio. É tudo história, eu duvido que ele vai fazer isso com a gente, porque se o gremista tem um ranço de sua vida hoje, é com o Flamengo, o Groy não faria isso. Até porque seria enterrar a carreira dele num time que teve 1 ano de alegria em 30 anos. Então, não vai fazer a fofoca.
coisa que até nisso a gente é melhor. A gente traz fofoca boa e quentinha. Essa galera que diz fazer jornalismo esportivo só faz fofoca. Shelly, queria falar contigo até... agora, porque assim, o William ele é corneteiro do Vanderlei. O William nem merece o Vanderlei. Ele nem merece o Vanderlei. Ele merece bom que eu não mereço aquela coisa. Ele merece o William hoje chegou a comentar dizendo que o Vanderlei ele seria reserva. Ele disse que o Diego Alves, não fechando com o Flamengo, seria uma boa opção para o Grêmio. Tu concorda com essa colocação do William, dizendo que o Diego Alves seria uma opção aí para o Grêmio dar uma olhada, tentar talvez a contratação, que o Vanderlei seria banco para ele? Não. Curta e grossa. Nem o William concorda com isso. William. Não, Okay. isso O Vanderlei é ruim, eu concordo plenamente. Ui? A ideia é mais... Tá brabo. Vai lá, não, eu acho que, assim, voltando lá na história do Groy, porque eu achei interessante esse tema, o Groy foi mágico pra gente, né? Sou eternamente grata ao Groy. Acho que as lembranças que a gente tem, ninguém vai apagar, né? A gente, nós, a torcida gremista, não eu e ele, né? Só pra deixar claro. Deixa eu secar minhas lágrimas aqui. Mas a forma como o Groy saiu do Grêmio, pra mim, foi muito triste. Foi deprimente, na verdade. A forma como ele saiu pela porta dos fundos. Não sei se vocês imaginam, se vocês lembram como na mesma época, ou quase na mesma época, o Jael saiu do Grêmio emocionado, chorando para o grupo de jornalistas que estava entrevistando ele, estava na coletiva, né? Chorando, emocionado, a torcida aplaudindo, a torcida apoiando. Gente, o Groy merecia parar a Avenida Goethe de novo pela saída dele. Ele não podia ter saído do Grêmio pela porta dos fundos, sabe? Ele não podia ter... Por mais que eu sei que o Grêmio tem vários problemas de relacionamento com o jogador, olha como o Luan também foi tratado no final, né? A gente não concorda com uma porção de tratamentos que o Grêmio dá para os seus jogadores. Talvez tenha algo ali dentro que a gente não saiba também, porque tem sempre um empresário no meio, né? Não é só jogador e Grêmio, tem outros interesses. Mas eu fico muito deprimida. Tu não critica o Ferreira, que ele fez uma falta imensa contra o Santos, mas tá, né? Isso é outro tempo. Mas eu fico muito chateada com isso, assim, é um negócio que eu não consegui esperar. Eu acima de tudo, sou muito grata ao Groy, mas eu acho que a forma como ele saiu do Grêmio meio que fechou portas e não deixou elas abertas. Né? Pelo menos eu penso que com a direção. Não sei se a torcida, obviamente, ia querer ele de volta. Não, acho que não tem uma discussão. Parada pode vir, amiga de mulher para mulher supera. A gente vai conseguir. Tem uma coisa em comum com a saída do Luan e do Groy. Chama-se Duda Crepe. Que era o diretor de futebol. Que era um babaca. A câmera do William, que hoje ele tá aqui pra cima do lado. Desliga o microfone. Lucas. É um babaca inútil, sempre foi, como presidente. E é um cara que é magoadinho. O Groy não teve nada pra ele, porque ele se ofendeu, porque o Groy não quis, o Groy quis sair porque ia ganhar 4 vezes mais. Não foi o Groy que saiu tão mal com o Grêmio, foi que quem era diretor na época ficou magoado porque ele quis ganhar mais dinheiro e não fizeram nada pro cara. Tanto que a única despedida do Groy é uma postagem no Instagram. Eu não queria comentar nada, assim, mas a comparação que fizeram, eu ia dizer, né, que o Joel foi pro Japão, o Groy foi pros Emirados Árabes, né, é uma diferençazinha de dinheiro ali que justifica um pouco a forma como sai, como a direção vai ver, mas sim, complica também a questão de relacionamento da direção com os jogadores. Eu acho que poderia ser melhor tratado. A gente viu aí tanto a questão do Groy quanto a questão do Luan, são 2 jogadores que para a torcida, principalmente nos últimos anos, são 2 heróis aí, não tem o que falar de Luan e de Groy senão coisa boa. O Luan, quando saiu do Grêmio, era muito contestado. Já te passo. O Luan foi contestado do Grêmio quando saiu, mas o Luan saiu do Grêmio como principal líder de assistências para os gols, principal jogador participando das jogadas que resultavam em gols. Quer dizer, o Luan ainda era um dos principais jogadores do Grêmio e foi descartado completamente. É meio bizarro, mas é a realidade que a gente vive hoje. Vai lá, Tchely. Não, eu só ia complementar, porque no aniversário do Grêmio ele gravou um vídeo chamando de Grêmio Futebol Porto Alegrense. E isso também contribuiu para que meu coração se partisse, sabe? Porque
Imagina, tu vai falar, não, ô Nalu, não. É sério, poxa, é o Grêmio, cara, é o Grêmio, tu jogou no Grêmio. Não, parabéns aí ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. É como se eu falasse assim, parabéns Ana Lu Bigelini. Tipo, não, Ana Lúcia, não vou nem te chamar de novo. Parabéns Ana Lúcia Bigelini, Feliz Natal. Entregou sabe? o nome ao vivo. Eu não te conheço, né? É como se eu não te conhecesse, a gente tivesse uma relação, entende? Eu quero manter a distância. Parabéns, Grêmio Futebol Porto Alegrense, pelo seu... poxa. Acabou. Daí ali o meu coração se estilhaçou e caiu. É possível que ele vá parar no Flamengo. Claro que não. Se eu acho possível? Sim. Muito possível. Muito. O Lucas disse que é a mãe do Kiko chamando ele de Frederico. Uma vez que quem cagou no negócio foi o Grêmio. Ou seja, ele estava chamando pelo nome completo porque tá brabo com o Grêmio, e não ele que fez alguma coisa errada para sair. Mas a gente não sabe o que ele pediu. E, tipo, o que fica claro é que ele queria sair do Grêmio, sabe? E, tipo, por quê, meu? Tu tem uma história de glórias no clube, a torcida te ama, tu quer sair desse jeito por quê? Tá, sabe? Mas aí que tá, o Grêmio, ele tinha assinado um contrato com o Grêmio, ele tinha assinado um contrato com o Grêmio, que era ele tinha um plano de carreira no Grêmio, o Marcelo Groy, antes de sair. Ele acabava ano passado, acabava esse ano, na real, acabava esse ano. Exatamente. Só que tem um detalhe assim, ó. Eu esqueci totalmente o que eu falo. O detalhe é o dinheiro. É que o cara priorizou o dinheiro e não o amor da torcida. E daí, pra mim, isso já... mas assim, olha só. Pensar que um goleiro no Brasil não tem um salário tão alto, por exemplo, como um meia-campo ou um atacante. Principalmente atacante. Atacante a gente sempre sabe que vai ter um salário mais alto. Mas tu pensar o Marcelo Groy, por tudo que ele fez no Grêmio, o salário dele não era um dos mais altos do time. Ele era um dos mais altos, obviamente, mas não era assim, tipo, tão valorizado. O Grêmio até hoje está muito cauteloso em questões financeiras. A gente vê até às vezes algumas coisas que a gente discorda e acha um mau gasto. Mas tu recebeu uma proposta da Arábia, é mais ou menos o que a gente viu recentemente agora com o Fluminense, com o Odair Hellmann. O Odair Hellmann abandonou o Fluminense no momento que o Fluminense está muito bem, que ele está num trabalho muito bom, mas ele recebeu uma proposta milionária. Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, não, vou ficar aqui para dali 2 semanas o Fluminense perder 2 jogos e ele ser demitido? É complicado. Eu acho que é meio difícil. Hoje, o futebol brasileiro, ele engatinha, digamos assim, para chegar num nível que deveria ser. O futebol brasileiro, ele deveria ser um nível altíssimo, com os clubes tendo esse poder de manter jogadores, e hoje não. Hoje a gente se desfaz de jogadores. Hoje a gente tem aí atletas de 17, 18, 19 anos saindo muito cedo antes de estrear no profissional e estourando lá fora. Eu acho que tem muito disso, não? Eu vejo que sim, a questão do Grêmio, assim, se a gente lembrar um pouco, o caos que foi a nossa diretoria de futebol durante o ano entre 18 e 19, que é a diretoria daquele cidadão que eu já citei, não vou falar de novo. Então, o Grêmio internamente estava muito bagunçado. Até o começo desse ano teve muita confusão, gente. Quando trocou, aí começou a mudar, quando trocou a diretoria de futebol. O Groy, por um cara que já comeu literalmente pão que o diabo amassou dentro do Grêmio para conseguir chegar onde chegou. Foi um cara que sofreu pra cacete para conseguir ser titular, sendo que já merecia há muito tempo. É aquela coisa assim, o cara chegou numa idade, já ganhei tudo que eu queria ganhar. Os caras estão me oferecendo 4 vezes mais do que eu ganho. Eu tô vendo que o troço aqui tá desandando. Vou embora. E vou de boa. Aí o Grêmio ficou magoado. Bom, aí o problema é do Grêmio, não é dele. Eu vejo assim. Com todo respeito aí, pau no cu de quem tá lendo, né? A Tchelle tá fazendo umas caras ali, tá dando umas risadas. O que é, Tchelle? Não, é que eu tô lembrando de quando eu ia na arena lá no início, assim, e que a galera chamava o Groy de... Aliás, acho que foi na arena, agora eu já nem lembro mais, mas tá, deve ter sido na arena. Chamava o Groy de mão de alface, gente. Eu lembro dessa fase, então não é como se... E, tipo, exatamente por saber disso é que a gente pensa, poxa, o cara devia... Eu imagino que partiria dele valorizar o amor que a torcida desenvolveu por ele com todo esse trabalho, por todo o inferno que a gente passou e onde a gente chegou, sabe? Então, sei lá, eu acho que pensem assim quando vocês vão sair de uma empresa que daqui a pouco, sei lá, o salário é bom, mas o trabalho é uma bosta. Vocês não vão fechar essa porta, sabe? Normalmente a gente, pelo menos o meu perfil é tentar sair da forma mais pacífica possível, porque pode ser que eu tenha que voltar em algum momento. Então, do jeito que ele saiu, eu não sei, pode ter acontecido do Grêmio ter feito um esforço imenso para que fosse assim,
mas, assim, um esforço que não compensasse o esforço dele em sair de uma forma melhor. Mas eu não consigo acreditar, sabe? Porque como que os outros conseguiram? Como é que o Jael, que não tem metade da história dele, conseguiu e ele não, sabe? Então, é um negócio que, pra mim, é bem difícil acreditar que foi só a falta do Grêmio mesmo. Eu queria dizer, Tchelle, que quem ama, deixa aí. E não voltar porque nunca foi teu. Se ele voltar de graça, com metade do salário, aí eu vou acreditar. Mas, né, a gente sabe que não é só isso. No capitalismo tem muito mais coisa envolvida além do amor. Com essa daí eu sou obrigado a dizer que a gente já passou bastante do tempo, mas a gente comentou sobre as coisas que a gente queria. Claro que a gente poderia continuar aqui comentando muito mais, porque falar de Grêmio é assunto para uma noite inteira. Mas vamos finalizando por aqui. A gente já passou da nossa 1 hora, já passou quase 10 minutos aí. Aliás, quase 10 minutos não, quase 20. Muito obrigado, Ana Lu, pela tua presença. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, pelos teus comentários. Sempre muito bom contar com a tua companhia aqui no Taverna Debate. Ai, fiquei toda emocionada. É a cerveja. Faz essa sexta, sextou real oficial, com o que tem no meu copo aqui, né? Eu não vou estar informando essa noite, mas fica aí, descubra. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez. Beijos. O suco de cevada, obrigado. Obrigado, Tchelle, pela tua participação, pela tua indignação aí com o William, principalmente. Todo mundo que ficar indignado com ele, eu sempre vou apoiar aqui. Eu ia falar uma palavra, não vou falar. E cancelar o que nos resta. Certo, muito obrigada, né, por todo mundo que assistiu, todas as 3 pessoas que estão online. Muito obrigada. Não, sempre bom, né, estar aqui discutindo futebol, que é uma coisa que a gente gosta, tomando cerveja ainda, né, saudade do bar. Vamos lá, sextou. O Lucas fez uma correção ali pra ti, são 8 pessoas 8. E não 3. A pessoa não tá vendo as coisas direito. A gente já chegou a 10 ali, inclusive. Não, eu fingi que eu enxerguei algo e chutei um número, gente, não era literal. É que ela não usa o óculos ali pra não atrapalhar a aparência. William, muito obrigado, tio do amendoim, corneteiro. Cara, eu só vou dizer assim, eu não acho o Vanderlei tão ruim, eu só não acho que ele seja bom pra ser titular. É que por enquanto nossos goleiros reserva conseguem ser pior que ele. E aí, né, somos obrigados a aguentar o Vanderlei, só pra fazer a gente tem que ser o quê, William? Aguentar não, a gente tem que ser o quê? Grato. Isso mesmo, eu ouvi aqui, vocês ouviram também? Mas é isso, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente hoje e, né, sexta que vem tamo aí de novo. Lembrando que o Taverna Debate ele fica gravado aqui no Facebook, ele vai parar também lá no YouTube. Quem perdeu, não acompanhou todo o programa, pode assistir lá. Quem perdeu os jogos do Grêmio, pode ver lá também. Pode ver aqui no Facebook. Toda a transmissão, todos os comentários, tudo que a gente acompanha do Grêmio, a gente sempre trazendo aí informações sobre o time feminino do Grêmio e de vez em quando um pouquinho do masculino também, que o masculino ele dá um pouquinho de tendência a AVC, a gente tenta evitar. Mas é isso aí. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente hoje. Mais uma vez, obrigado William, Tchelle e Ana Lu por fazer parte desse programa. A gente está aí toda sexta-feira, às 20h30, comentando sobre o Grêmio, comentando sobre os campeonatos em que o Grêmio está participando. Sexta-feira que vem a gente está de volta. E dia 20 tem final do Gauchão Feminino, Grêmio e Inter. É Grenal valendo taça. E a gente vai estar aqui acompanhando. Muito obrigado a todo mundo. Uma boa noite e até a próxima aqui na Taverna Tricolor.